Capítulo 5. Dádiva de Deus. Um ano depois da Sandra ser curada, eu estava trabalhando de pedreiro, assentando tijolos numa obra quando a Sandra ligou para mim. Amor, sabe quem está grávida? Não, eu exclamei. Eu estou grávida, disse a Sandra. E é um menino! Naquela hora, eu perguntei para ela como é que ela sabia que estava grávida de um menino. E ela me disse que tinha ido na casa da irmã Maria e que Deus tinha usado ela para dizer que o que estava gerado no ventre dela era um varão. Se eu assentava 500 tijolos por dia, naquele dia eu assentei uns 1000. Eu estava feliz demais. Quando estamos motivados, desenvolvemos mais. A Sandra teve uma gravidez muito tranquila e saudável. Passando os 9 meses da gestação, o Mateus nasceu. Em toda a ala do hospital se ouvia um choro. E a enfermeira me disse: "Esse que está chorando é seu filho." Tivemos que esperar 2 horas no berçário, só olhando para ele. Mas foi uma alegria muito grande quando finalmente eu o peguei nos braços. Tive uma sensação muito boa. Era o primeiro filho e o primeiro neto de meus pais. Agora sim, estava realizado um grande sonho. O tempo foi passando e tudo que eu queria fazer com ele, eu fiz. Brinquei de bola, de carrinho, andamos de bicicleta, de moto, pescamos, andamos a cavalo, pegamos luta. Naquela época, eu era bem novo. Eu tinha a maior alegria de andar com minha família. Éramos muito felizes. Aos 2 anos de idade, o Mateus começou a ficar mal. Emagreceu, ficando com aspecto de doente. Nós o levamos ao médico e depois de o examinar, ele disse: "Pai, mãe, vocês ainda são muito novos. Vocês podem ter outro filho. Não desanimem, mas o seu filho tem leucemia. Talvez até dê tempo de vocês fazerem outro filho, e nesse caso, tiramos a medula dele para o Mateus. Mas não iria dar tempo. Se não fosse pelo tempo da gravidez, seria pela dificuldade da Sandra engravidar. Então nós fomos para casa e o tempo foi passando. Com 3 anos, o meu filho estava muito doente. Ele batia na barriga inchada e dizia: "Papai, a minha barriga está tão dodói." Muitas vezes, eu não tinha um pedaço de pão para dar para o meu filho. Meus pais me ajudavam muito. Eu levava ele para a casa da minha mãe e pedia para ela lhe dar de comer, porque eu não tinha nada em casa. Uma noite, o meu filho estava muito mal. A Sandra colocou a cama dele ao lado da nossa. Ela estava preocupada. Parecia que sabia o que ia acontecer. De madrugada, o Mateus acordou chorando e gritando: "Papai, banheiro, banheiro!" Ele estava fazendo as necessidades sem controlar. A Sandra levou ele para o banheiro e quando ela sentou ele no vaso, o Mateus apagou. O coração dele não batia mais. Os olhos e a boca ficaram abertos. Como pai, fiquei desesperado. Mas a Sandra, você não tem ideia. Ela jogava ele para cima e gritava: "Volta! Volta! Pelo amor de Deus, não faz isso com a mamãe!" E eu fui ligar para o meu cunhado, para ele nos levar ao hospital. Mas quando peguei o telefone de casa e digitei os 3 primeiros números, eu esqueci os outros. Naquela hora eu ajoelhei e disse para Deus: "Não faz isso comigo, por favor. Traz ele de volta." Eu coloquei o nome nele de Mateus, porque significa dádiva de Deus. Enquanto eu orava e a Sandra jogava ele para cima e dizia: "Volta!", ele deu um suspiro bem profundo e voltou a viver. A Sandra abraçou ele e disse:
Oh, meu filho, desse jeito você assusta a mamãe. Algo que não tem explicação aconteceu naquela noite, pois o milagre não se explica, você recebe e aceita. Até hoje os médicos não sabem como a doença desapareceu, mas eu sei que Deus ouviu o meu clamor e curou meu filho. Passado algum tempo, nasceu meu outro filho, Marcos Vinícius. Houveram algumas complicações durante a gestação, e com apenas 6 meses, ele já queria nascer. A Sandra estava muito debilitada, perdeu muito líquido e corremos para o hospital. Lá ela ficou em repouso e, graças a Deus, correu tudo bem. A criança nasceu no tempo certo. Logo que o Marcos nasceu, os médicos detectaram uma hérnia no seu umbigo. Ele chorava o tempo inteiro. E um dia, a minha mãe me disse: leva ele no pastor Pedro, porque ele é usado por Deus. Se ele orar, de certo esse menino será curado. E então eu levei. Aquele pastor pegou meu filho nos seus braços, ergueu e orou da seguinte forma: eu te dou graças pela cura do menino. Olhou para mim, me entregou Marcos nos braços e disse: vai para casa, pai. Teu filho está curado. Fui analisando meu filho com o passar dos dias, e ele estava como antes. Parecia que nada tinha mudado. Ao 16º dia, o umbigo começou a fechar. E fechou por inteiro. Deus curou meu filho. E com ele também aconteceu da mesma forma. Brincamos, passeamos, nos divertimos, sorrimos, a harmonia estava dentro do nosso lar. Mas quando Marcos completou 3 anos de idade, começou a sofrer de epilepsia. Recorremos a vários médicos e o diagnóstico dizia que havia uma veia na cabeça dele que não estava bem formada. Então fizeram várias tomografias para tentar resolver aquela situação. O tempo foi passando e a situação cada vez ficando pior. Um dia, estávamos caminhando em direção à igreja e eu vi que ele estava passando mal. Eu tentei segurá-lo, mas não deu tempo. Ele caiu com a cabeça no chão e começou a ter convulsões, ao mesmo tempo que vomitava. O médico tinha me dito que quando ele tivesse um ataque, ninguém podia colocar o dedo dentro da boca dele, pois podia cortá-lo com a força involuntária da mordida. Mas naquele momento, eu vi o desespero do meu filho, tentando respirar. Então coloquei o dedo dentro da boca dele para desenrolar a língua. Ele estava sufocando com o vômito. E quando eu fiz isso, ele mordeu meu dedo e não soltava. Então, o vômito começou a sair pelo nariz. O meu filho estava morrendo nos meus braços, no meio da rua. E eu precisava fazer a respiração boca a boca, mas o meu dedo na boca dele não deixava. Então eu coloquei a boca no nariz dele e puxei tudo, liberando a respiração dele. Saí dali correndo e, com a ajuda do meu cunhado Sérgio, chegamos ao hospital. Aquela convulsão durou mais de 1 hora. Lá, as enfermeiras conseguiram tirar o meu dedo da boca dele e o levaram para ser internado. Quando me deixaram entrar, ele estava cheio de aparelhos. Passei a noite ao lado dele e de manhã ele acordou e disse: papai, ontem eu fui ao cinema. Você foi ao cinema, meu filho? Sim. E como era lá? Tinha muitos brinquedos. Como você foi ao cinema? Fui voando, papai. Ele tinha apenas 3 anos. Nunca tinha ido no cinema. Então, eu entendo que, quando ele estava passando mal, Deus estava ao lado dele e o chamou para dar uma volta. De manhã, Deus o trouxe e, para nossa surpresa, ele foi curado naquela noite. Quando passamos por uma situação muito difícil, não conseguimos ver a presença de Deus,
Mas hoje, olhando para trás, vejo que Deus estava sempre presente. Os meus filhos foram curados. O Mateus já é casado e tem uma linda filha, a Amanda. O Marcos tem 15 anos e é um rapaz muito responsável na igreja. Só faltava uma coisa: eu ter uma menina. E isso também aconteceu. Eu tenho uma filha adotiva, que hoje tem 18 anos de idade. Ela não sofreu nenhum tipo de doença. Graças a Deus, ela sempre foi saudável. O nome dela é Isabela Silva. Não sei por quê, mas parece que as meninas são mais carinhosas, porque sempre que eu viajo, ela me manda mensagens quando eu chego, vem correndo me abraçar. Então eu sou muito feliz hoje por ter os meus filhos, Mateus, Marcos e a Isabela, os meus filhos que Deus me deu. E serei eternamente grato porque hoje eu sei onde ele estava nos momentos mais difíceis da minha vida.